queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua vibração, nas suas bênçãos de proteção. Sempre coloco que a música tem um discurso que vai além do discurso verbal. E sempre digo ao nosso amigo aqui, Armando Luiz, que quando ele toca antes de uma apresentação nossa, a minha vontade é que ele toque e que preencha o meu espaço de tempo e eu fico aqui acompanhando ele. Porque o potencial da música vai além daquilo que o discurso verbal convencional consegue alcançar, uma vez que quase sempre o discurso verbal dialoga em torno daquilo que é do cognitivo. E a mensagem musical tem um texto, que tem uma mensagem, e o texto das músicas que ele canta são todos textos muito bonitos, e tem também a melodia, que alcança regiões para além da cognição. Então gostaria de cumprimentá-lo, a minha admiração e a minha reverência pela sua arte e pela sua música especial. Mas como estamos numa liturgia aqui, de um trabalho doutrinário, eu fico com esse fardo, depois de vocês ouvirem ele com essa mensagem tão encantadora. Robert Louis Stevenson, o famoso poeta e escritor britânico, não foi apenas uma personalidade conhecida e famosa da cultura europeia, que ficaria célebre graças a algumas obras dele, que até hoje são conhecidas, e em destaque uma delas. Porque essa obra que ele elaborou, um pequeno livro, pequeno grande livro, porque tem uma mensagem profunda que anteciparia colocações até no âmbito das ciências do comportamento. Stevenson ficaria famoso por causa dessa obra especialmente, embora fosse, na sua época, uma personalidade conhecida, uma personalidade que frequentava, digamos assim, o métier da época, especialmente no império da rainha da Inglaterra. É natural pensar que, com essa fama, Stevenson não imaginava que a obra O Médico e o Monstro, que ele lançaria já na segunda metade da sua carreira, torná-lo-ia mais célebre e mais famoso do que então ele já o era. O Médico e o Monstro, que mais tarde foi transposto para Hollywood em mais de um filme que ilustra esse romance, fala numa história ficcional de um médico conhecido na Inglaterra e que, depois de experiências algo estranhas no seu laboratório, porque não obstante tivesse um consultório onde atendia a sua clientela, que o fazia tornar-se famoso e um homem até de grande prosperidade financeira, era também alguém que fazia experiências laboratoriais. E nessas experiências, ele tentava elaborar uma substância que pudesse liberar do subconsciente, expressão utilizada na época, das regiões abaixo da linha da consciência, da memória, elementos totalmente diferentes daqueles, graças aos quais a criatura é conhecida no mundo social, no mundo comportamental, porque ele se interessava muito pela área da psiquiatria da mente humana. Graças a isso, ele próprio, depois de fazer uma experiência com a cobaia humana, uma espécie de assessor seu, que se negou a dar prosseguimento, ele próprio ingeriu uma substância por ele elaborada, que o fez tornar-se totalmente diferente daquele comportamento padrão do seu repertório convencional. Esse homem, esse médico, tornava-se, sob o efeito da substância algo alucinógena, uma pessoa acelerada, facínora, uma pessoa deseducada, uma pessoa antissocial. Revelando um outro lado, uma outra polaridade, um comportamento totalmente antagônico daquele que o médico doutor ficara conhecido. Essa dualidade, ora Dr. Jackson, ora Mr. Hyde, que assumia, fazia com que ele ficasse, de alguma forma, naquela dualidade. De um lado,
um médico elegante, sofisticado, delicado, apegado à etiqueta. De outro lado, alguém agressivo, violento, quebrando os tabus e os padrões sociais. Sem imaginar, e talvez de uma maneira indireta, ou talvez até de maneira direta, a psicanálise, mais tarde, vai elaborar conceitos muito parecidos e que, com ressonância, com uma conexão com essa tese que Stevenson coloca em uma obra meramente romanceada, em uma obra de ficção, em uma obra literária. Da mesma forma que Sigmund Freud bebeu de Nietzsche, que encontrou em Nietzsche e também mais tarde em Dostoiévski vários conceitos que incorporaria a sua psicanálise, também a psicanálise pós-freudiana, principalmente, deve ter bebido, direto ou indiretamente, desses conceitos de Stevenson para falar sobre a ambivalência do ser humano, sobre essa dicotomia que cada criatura carrega no seu mundo íntimo, essas contradições que todos nós temos, que todos nós carregamos, que seria muito bem elaborada mais tarde, especialmente pelo psiquiatra suíço Carlos Gustavo Jung, na sua teoria da psicologia analítica. Mas o próprio Freud já falava sobre a ambivalência humana, naquela ideia do inconsciente, que o inconsciente guarda material recalcado, conteúdos que, de alguma forma, influenciam o comportamento humano, que eu tenho vontade de fazer alguma coisa e faço outra, que eu tenho desejos em uma área e muitas vezes atuo de maneira diferente. O apóstolo Paulo, na própria tradição bíblica, já falava sobre essa ambivalência quando dizia: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Mostrando que o ser humano tem essa ambivalência que Freud estruturou na teoria da libido, na teoria do desenvolvimento psicossexual, dentro da psicanálise tradicional. Mas foi na segunda metade, ou melhor, na primeira metade, mais tarde na segunda metade, porque viveu um pouco depois, que Jung, discípulo de Freud, vai elaborar um conceito ainda mais claro dessa ambivalência entre consciente e inconsciente. A palavra inconsciente, então, que antes de Freud não era muito utilizada, o termo subconsciente é que estava mais em voga, passa a assumir uma moda mais especial. A verdade é que essa ambivalência que caracteriza a criatura, Jung vai estruturar num conceito em que toda a psicologia humana é feita de polaridades antagônicas. Que o ser humano lida sempre com polaridades. Que a própria estrutura psíquica humana, a estrutura mental, é uma estrutura psicológica bipolar. Não confundir o transtorno afetivo bipolar, que é outra coisa, é um transtorno psiquiátrico do humor, que é de uma outra alçada. O ser humano tem uma estrutura psíquica bipolar, que tem polaridades, porque nós lidamos o tempo todo com dicotomias. Bem e mal, masculino e feminino, cima e baixo, direito e esquerdo, certo e errado, e assim por diante. Sombra e luz, que também são dicotomias. Jung possivelmente estruturou esse elemento, essa ideia, porque ele leu mitologia, antropologia, sociologia, e também estudou muito tradições orientais, a partir do símbolo do Tao, do taoísmo, o Yin e o Yang. São elementos dicotômicos. O ser humano lida com polaridades o tempo todo e a gente só consegue entender a realidade existencial consciente porque temos noção dessas duas polaridades. Eu só sei o que é saúde porque tenho noção do que é enfermidade. Eu só sei o que é claridade porque eu tenho noção do que é treva, do que é escuridão. E assim por diante. Em nosso nível, e a proposta de Jung, no final da sua teoria, década de 50 e 60, antes de desencarnar, antes de falecer, foi tentar fazer uma integração. Dizer que o processo de maturação, de maturidade, de desenvolvimento, aquilo que ele chamava de individuação, é um processo através do qual o indivíduo integra as suas polaridades. Por quê? Porque o psiquismo humano, na conceituação ainda no nobre psiquiatra, segundo a teoria dele, é complementar. O que significa dizer que tudo aquilo que eu dou conta de mim e que eu funciono no âmbito objetivo, no âmbito comportamental, no âmbito mais objetivo, quer dizer que a complementação está mais inconsciente. Que eu não tenho acesso, mas existe em mim. Eu tenho todas as polaridades. Se eu, vou utilizar um termo que ele usa quando fala sobre os tipos psicológicos, se eu sou introvertido, eu não sou só introvertido.
Toda criatura tem características introvertidas e extrovertidas. Mas se eu sou predominantemente introvertido, o meu lado extrovertido está mais inconsciente. Por outro lado, se eu sou extrovertido, o meu lado introvertido ficou mais inconsciente. Não é apenas um inconsciente que se reprime, infantil, libidinoso, sexual, associado às necessidades da criança, da infância, prazeroso, mas é um inconsciente que guarda potencialidades que podem ser desenvolvidas e podem ser assimiladas pelo eu consciente. Essa é a diferença da conceituação do inconsciente freudiano para o inconsciente junguiano. E isso faz uma diferença imensa porque, do ponto de vista nosso, o inconsciente junguiano tem uma dimensão evolutiva. Tem uma dimensão que dá uma noção de progresso, de complementação. Toda exaltação de uma polaridade, diz Jung, é uma confissão de outra polaridade. Todo indivíduo que é muito exaltado, é muito eufórico, não é alegre. Porque alegria não é exagero. Se o indivíduo é muito eufórico, ele está confessando a outra polaridade que está guardada, que é uma tristeza, que ele mascara através de uma exaltação de uma polaridade. Toda exaltação de uma polaridade revela outra. Daí o equilíbrio da integração. Mas o que é mais fascinante pensar nessa proposta de teoria é que tudo aquilo que me falta está em mim mesmo, inconscientemente. Tudo aquilo que eu sinto falta para me completar está em mim. Seja em termos materiais objetivos, seja em termos subjetivos. É por essa razão, ainda dentro da teoria junguiana e mais tarde dos autores pós-junguiano, que as relações amorosas e afetivas quase sempre redundam em frustração. Porque quase sempre nós guardamos no inconsciente aquele modelo afetivo que buscamos no outro. O indivíduo busca aquele modelo de mulher ou de homem ideal dentro de si mesmo, no outro sujeito. E com o tempo, confere que aquele modelo que guardava, graças à história de vida, formação parental, as relações com as figuras masculinas e femininas de importância na infância, não está em profunda conexão com aquele homem ou aquela mulher que ele guarda inconscientemente e que ele busca como complementação, como complementaridade. Isso redunda em decepções e frustrações. Alguém vai dizer, então quer dizer que essas buscas amorosas, na verdade, são buscas de um apaixonamento por si mesmo? No fundo, para a teoria junguiana, toda relação de afeto e de amorosidade é também uma busca de um amor por si mesmo. Por algo interno. Então quer dizer que quando eu me conectar com a minha dimensão inconsciente e fazer esse casamento, eu não vou querer mais casar? Não necessariamente. Aí que o casamento pode ficar até melhor. Porque aí não vai ser um casamento apenas na psicologia do apaixonamento e da projeção, mas uma psicologia do amor ao outro mesmo, e não daquilo que eu derramo, o que eu projeto na outra pessoa, em linguagem psicanalítica. O que eu quero dizer com tudo isso é que Jung vai estabelecer a ideia de que há conteúdos nossos que estão em sombra, expressão muito utilizada na psicologia junguiana e mais tarde pelos seus discípulos. Tudo aquilo que está inconsciente está na sombra. E ele tem um capítulo à parte na sua teoria para falar sobre aquilo que ele chama de arquétipo da sombra. O arquétipo da sombra, possivelmente, ele colheu da tradição platônica do mito da caverna, aquela tradição antiga, histórica, que segundo a tradição, Sócrates teria contado para Platão, e Platão escrito. A metáfora dos indivíduos enclausurados em uma caverna, portanto, na escuridão. Um deles se liberta, há várias alterações e edições dessa história, mas genericamente falando, um deles se liberta, conhece o que está fora da furna, encontra uma série de coisas e, iluminado, entre aspas, volta para informar aqueles que estão na escuridão, que não acreditam nele. A figura, na conceituação de Platão, era a figura do filósofo que se ilumina de sabedoria. Platão tinha um verdadeiro amor pela categoria dos filósofos, né? Tanto é que ele defendia a escravidão para que o filósofo não precisasse trabalhar. Mais tarde ele volta e, iluminado, tenta iluminar os outros que estão presos naquela caverna. Esse mito da caverna, Jung vai perceber que, mudando a roupagem, a linguagem e a aparência,
Ele aparece em várias culturas com histórias diferentes, com tradições folclóricas diferentes, mas a essência, o conto é o mesmo. O ensinamento é o mesmo. Ele percebe que esse é um padrão geral, que é o conceito de arquétipo, né? Um tema central, um padrão geral que se repete ao longo da cultura, portanto está no inconsciente coletivo, na conceituação da expressão junguiana. O que significa dizer que nesse mito da caverna que Jung trouxe para a sua teoria, há um padrão presente no inconsciente da humanidade, que é esse padrão sombrio. A sombra, para Jung, seria o elemento mais escuro da personalidade, isso é, que está em maior quantidade de treva, que não é acessado pela consciência, que ainda não foi desvendado, seja por ignorância, aí é uma teoria pós-junguiana, dos neo-junguianos, a sombra suave da ignorância, ou seja, da falta de informação, essa facilmente é iluminada, é clarificada pelo conhecimento, seja uma sombra mais densa, que tem a ver com o ego, tem a ver com os interesses não confessáveis, com as questões que nem o indivíduo se dá conta, que não são necessariamente racionais e que precisam ser enfrentadas com coragem. Porque ao tomar conhecimento, ao ter acesso, tudo aquilo que está em sombra se torna clarificado. E o indivíduo vai se tornando um indivíduo mais integral, palavra tão utilizada por Joana de Ângeles nas obras psicológicas da sua psicografia. A verdade é que pedimos licença ao pensamento junguiano, ao pensamento pós-junguiano, para dizer que se a sombra é um arquétipo, e a psicologia junguiana é feita de polaridades, a luz pode ser considerada um arquétipo. Jung talvez não se deteve tanto na luz, porque como os arquétipos dizem, tem a ver com heranças ancestrais, a luz talvez seja um arquétipo ainda não totalmente devassado por nós. Como o conceito de arquétipo tem a ver com conquistas ou padrões já instaurados no passado remoto da humanidade, no passado arcaico da humanidade, como a luz, simbolicamente falando, é um tema que ainda a gente não está acostumado, parece que ele não se deteve muito. Mas, pedindo licença para elastecer o pensamento de Jung, poderíamos dizer que se não é um arquétipo ancestral, é um arquétipo a ser conquistado. É um potencial. Sem sombra de dúvida, a luz, nessa dicotomia luz e sombra, está presente também na história da humanidade. A busca pela luz. A luz da iluminação no esoterismo, no misticismo, nas tradições orientais, a autoiluminação, a iluminação da consciência através da informação, da orientação, do esclarecimento, daí a expressão aluno, né, ser sem luz, daí a ideia do conhecimento projetar luz, daí a tradição toda fala de uma luz que gera lucidez, né, que gera claridade mental, que gera discernimento. Então, essa ideia está presente do indivíduo lúcido, né? Do indivíduo que projeta claridade. Daí as expressões luminífero, lumiar, luar, lua, Lúcifer, nome bonito para botar num filho, né? Lúcifer é o iluminado, a gente que colocou um monte de preconceito em cima. Lúcifer é aquele que carrega a luz. Cifer, aquele que carrega, lux, fiat lux, faça-se a luz. Então, Lúcifer, o iluminado. Então, é esse indivíduo que é educação, educere, educare, projetar luz, né? Porque a partícula é de extrair, de explodir, de colocar para fora, né? E do cere tem a ver com luz, nas expressões do grego. Daí Sócrates e Platão falavam da educação como um projeto de iluminação. Que a educação era arrancar de dentro, que diferia de informação, que é transmitir dados. A educação seria um processo mais profundo, mais específico nas expressões socrático-platônicas. Mesmo em termos da física clássica, da física newtoniana, e mais adiante da física mais moderna, quando, desde Einstein com efeito fotoelétrico a respeito da luz, até as conquistas mais avançadas da ciência, se constata que a matéria toda compacta do universo é energia, falando de forma mais simples. É energia congelada. A matéria tem um campo de vibração.
A matéria mais compacta vibra, só que não é perceptível aos nossos olhos materiais. No mundo subatômico, no mundo quântico, a matéria está em todo movimento. Há uma irradiação da matéria. A tese de William Crookes, no século XIX, a irradiação da matéria. E as várias conquistas, mesmo no campo da ciência material, para demonstrar que a matéria, como diz o espírito André Luiz, é luz coagulada. Ou seja, mesmo em termos materiais, nós somos luz. André Luiz, aliás, em uma outra obra, se não me falha a memória, Evolução em Dois Mundos, vai afirmar que pelo fluido cósmico universal, a luz de Deus penetra toda a criação. Nosso corpo de 60, 70 trilhões de células é feita dessa matéria básica, primitiva, dessa matéria-prima. Portanto, Deus, materialmente falando, está em mim também, através da sua matéria mental, fluido cósmico, através desse elemento que é luz, luz coagulada, luz concentrada. A matéria densa é a coagulação do fluido universal, ou do fluido cósmico. Essa é a ideia. Jesus, no entanto, utilizou a expressão da luz e também da expressão da sombra, mais de uma vez no seu evangelho. É notável ver Jesus utilizando essas polaridades mais de 1.500 anos antes da psicanálise. Mais de 1.800 anos antes da psicanálise. Jesus utilizando elementos que seriam mais tarde examinados por Jung, por Freud, porque conhecedor da psicologia humana, conhecedor do inconsciente humano, conhecedor do comportamento humano, ele conseguia perceber essa ambivalência, essa contradição. Jesus percebia esses paradoxos da humanidade. E por isso, em alguns momentos, utilizava essas expressões simbólicas, essas expressões arquetípicas, só que de uma forma bastante objetiva, bastante clara, numa linguagem pobre, grosseira, nos elementos culturais daquele povo que ele utilizou para vestir os seus ensinamentos da linguagem da época, que tinha um caráter de mensagem específica para a época, mas por detrás daquela mensagem para a época, porque ele tinha interlocutores e tinha que se fazer entendido pelos seus interlocutores daquele momento, mas por detrás daquela roupagem, até em alguns momentos uma linguagem rude, grosseira para nosso paladar, haviam elementos universais e atemporais que dizem respeito ao ser espiritual, em qualquer época da humanidade. Jesus, portanto, utilizou a expressão da luz várias vezes, desde as parábolas das 10 virgens, aquelas prudentes e aquelas loucas, ou nécias, a depender da tradução, aquelas que providenciaram o azeite para iluminar a lamparina, a fim de esperar o noivo chegar, e aquelas que não produziram a luz, e depois foram pedir a luz àquelas que estavam com iluminação e não podiam, e o noivo não as encontrou. A ideia do casamento, o noivo na parábola é o próprio Cristo, porque era um noivo só, não eram vários noivos. É o símbolo do casamento dele com a humanidade inteira. Que, como diz Emmanuel em O Consolador, a humanidade ainda está num constante noivado com Jesus. Ainda não fez a união definitiva. Então, é essa ideia da luz que ele passa em vários momentos. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Um chamamento à dimensão interna, o olho no sentido do olhar, do ser interior, que joga para fora, através das suas percepções, de dentro para fora. O seu olhar. Os seus olhos são as vossas candeias. O olho é a candeia do corpo, dizia ele. E em várias passagens ele fala. Mas nenhuma passagem é mais emblemática, mais característica, mais especial do que a passagem sobre a luz do mundo. Há dois momentos onde Jesus se refere à luz do mundo. Um no Evangelho de Mateus, logo depois das bem-aventuranças, ainda compondo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é mais do que as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o início do Sermão da Montanha, mas o capítulo 5 de Mateus vai adiante até o 7º Sermão da Montanha. E no Evangelho de João, quando em expressão enigmática ele fala, eu sou a luz do mundo. No de Mateus ele fala aos discípulos, vós sois a luz do mundo. Ainda fala, vós sois o sal da terra, e toda aquela expressão conhecida da tradição cristã.
o filólogo e estudioso Carlos Juliano Torres Pastorino vai dizer, de maneira especial, ele captou a questão quando diz que vós sois a luz do mundo e eu sou a luz do mundo, é uma coisa só. Ou seja, a luz era a mesma. Era a mesma luz do mundo, que era ele e que vós sois vós, na expressão de Jesus. O que é que ele queria dizer com isso? Talvez não se tratava de uma colocação personalista, de uma colocação egóica. Parêntese. Eu me lembro de uma amiga nossa, há muitos anos, quando estávamos ainda na juventude espírita, não faz tanto tempo assim, claro, né? Na juventude espírita, como evangelizando, não éramos nem evangelizador, e estávamos estudando algumas passagens de Jesus, e uma amiga nossa costumava dizer que tinha dificuldade de aceitar algumas passagens do Evangelho. Essas expressões de eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento das almas. Ela dizia para mim, Flávio, dentro da ética espírita, isso parece um pouco irrazoável, um pouco estranho. Porque a própria ética espírita coloca a respeito da humildade, da coerência, da discrição, da modéstia. E essas expressões assim, ditas assim, são colocadas na boca de um megalomaníaco. Alguém que se acha a luz do mundo, alguém que se acha o máximo. Colocadas assim, eu fico imaginando ele falando isso, parece uma exacerbação narcisista. A dúvida e o questionamento, era uma pessoa sincera, uma estudiosa, inclusive, sincera da letra. A gente tem que entender primeiro o contexto em que essas palavras foram ditas. Mas antes do contexto, eu gostaria de dizer o seguinte, lembrar aquilo que Emmanuel falou na obra O Consolador, novamente, quando ele diz assim, todos os processos de análise em Jesus diferem completamente da mentalidade convencional, porque nele os processos evolutivos já se fizeram. Ele já alcançou o zênite e o nadir da evolução. Ele já alcançou o máximo, a ponto do próprio mundo espiritual dizer a Kardec que era o espírito puro por excelência. O que significa dizer que não tem nenhum privilégio, foi criado por Deus simples e ignorante como nós, porque do contrário haveria privilégio na criação, mas realizou um processo evolutivo que nós não imaginamos onde e nem como. A própria Joana de Ângeles fala isso em Nascente de Bênçãos, o próprio Emmanuel fala isso em uma das suas obras, que a evolução do Espírito Jesus escapa completamente à nossa capacidade de entendimento, porque é um espírito muito mais velho. A verdade é que ele já alcançou a pureza ou a perfeição relativa que uma criatura pode alcançar, no sentido dos processos reencarnatórios, de tal forma que, Kardec chega a dizer, um espírito como esse se tornou infalível mesmo no corpo físico. Mesmo no corpo. De tal forma, ele é tão purificado que ele tem acesso direto ao pensamento de Deus, conectando-se com a divindade e ouvindo as suas deliberações de maneira direta, sem intermediários. Então, eu acho que é um negócio que a gente não precisa se preocupar agora. Eu acho que a gente tem problemas maiores para resolver agora, né? Problema com a sogra, com o dia a dia, as contas para pagar, né? O problema da previdência que está aí, enfim. Porque esse processo evolutivo se deu de tal forma que é inacessível à nossa condição aqui de escogitar, de tentar entender. De tal forma que essa expressão que ele colocava deve ter tido um outro sentido, uma outra tônica. E não uma expressão narcisista de se achar o máximo. Até porque esse mesmo indivíduo se colocava como servidor de todos. Era o servo de todos. Mas reconhecia que era a luz do mundo. Que era mestre sim, mas bom só Deus. Porque a expressão bom é uma coisa muito relativa. Você está falando quem é bom, depende do referencial. Depende de quem você está comparando. Então, ele era bom, mas imagine o pai, na compreensão dele, né, que a gente não tem ideia como é isso, que a gente não tem ideia nem como é que é a divindade, as características mais íntimas do Criador, a gente não tem ideia. A verdade é que eu sou a luz do mundo é igual a vós sois a luz do mundo. O que significa dizer que é uma dimensão não do homem Jesus. Amélia Rodrigues fala isso em uma das suas obras, por Divaldo Franco, e atualmente alguns estudiosos do idioma hebraico chegaram à mesma conclusão que a Amélia Rodrigues fala há mais de 20 anos. A Amélia Rodrigues fala o seguinte, pela psicografia de Divaldo, que quando Jesus falava, eu sou a luz do mundo, não era Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José,
era o Cristo que nele havia. Da mesma forma que ele falava, vós sois a luz do mundo, ele estava falando da dimensão divina que existe dentro de todos nós. É a mesma coisa que Paulo disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não é a pessoa, o ego, é o psiquismo divino. Só que o que em Jesus era fruto, em nós é semente ainda. Só essa a diferença. Mas a centelha é divina. Por isso Joana de Ângeles costuma dizer que nós somos lucigênitos, da luz gerados, e para a luz voltaremos. O psiquismo espiritual, diz Emmanuel no livro Emmanuel, livro pouco conhecido, bastante erudito. Emmanuel vai dizer, um dos primeiros livros dele, ele vai dizer que o princípio espiritual, o elemento espiritual, quando foi criado no psiquismo mais primário, era um fascículo de luz. Um fascículo de luz. Da luz gerado, para a luz voltaremos. Mas, segundo lugar, Jesus tinha uma consciência, uma autoconsciência de tal forma, que ele chegou de tal forma nos seus atributos e no seu autodomínio e domínio das leis universais, das leis morais, que ele conseguia falar isso, reconhecer que ele era o que ele era, sem se gabar pelo que ele era. É alguém que reconhece as próprias capacidades, sem se exaltar com isso. Quase sempre nós não conseguimos. Quase sempre quando a gente vai falar das nossas virtudes, a gente as exibe. Ele conseguia falar naturalmente. Tinha autoconsciência. Esse é o segundo ponto que a gente precisa examinar. Mas há um outro ponto que foi detectado por estudiosos do texto bíblico mais recentemente. Foi-se constatado que a expressão eu sou é uma expressão idiomática, uma expressão específica da cultura hebraica, que era muito conhecida, e quem falasse eu sou já era entendido como o que é que ele está querendo dizer. Por quê? Porque há um momento, um dos mais importantes da tradição judaica, que é o momento do êxodo de Moisés, que essa expressão aparece. Quando Moisés estava libertando o povo, no famoso êxodo, que foi contado até num filme recentemente, naquela caminhada, Moisés desabrocha os potenciais espirituais mediúnicos, como nós sabemos, se torna um grande profeta, um traumaturgo, e no episódio conhecido da sarça ardente, quando o anjo do Senhor aparece, luz, aparece iluminando, e conversa com ele, há um momento especial nesse diálogo. Peço licença para ler o capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo 13, apenas do versículo 13 e o versículo 14, quando depois de muito diálogo com esse anjo, o anjo orientando, etc. Ora, uma tradução da Bíblia diz que era o anjo do Senhor, ora aparece como o próprio Senhor, o próprio Deus. As traduções divergem, mas isso não é importante. Chegamos ao momento que ele diz assim: então, Moisés disse a Deus, eis que, quando eu for aos filhos de Israel, quando eu for lidar com as tribos, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que é que eu lhes direi? Trocando em miúdos, Moisés estava querendo perguntar, quem é você aí? E aí o ser responde, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Aí você começa a entender quando Jesus começa a dizer, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. O pão da vida já explicamos aqui, que também tem um trocadilho, uma brincadeira, porque Jesus fazia brincadeira poética, né? Porque Belém, Betlehem, em hebraico se chama padaria, traduzido ao português, casa do pão. Então, eu sou o pão da vida, ou seja, nasceu na padaria, nasceu em Belém. Ele era o pão da vida material ou era o pão espiritual? As duas coisas, ele estava fazendo um trocadilho. Então, a mensagem de Jesus tem isso, né? Tem essa sabedoria por detrás, que ao longo dos tempos os estudiosos do Evangelho têm tentado penetrar, e no Espiritismo a gente tem um acervo de conhecimento que nos ajudam muito a entender determinadas passagens do Evangelho. A verdade é que o eu sou ficou assim. E em algumas passagens bíblicas tem, eu sou a luz.
a luz que foi enviada a Israel. Algumas traduções têm assim. Então, quando ele falou, eu sou a luz do mundo, todo judeu que ouviu ele estava entendendo o que ele queria dizer. Tanto é que alguns autores, aqui é opinião pessoal, principalmente de Pastorino, Pastorino acha que Deus que apareceu a Moisés era o próprio Cristo no mundo espiritual. Que apareceu a Isaías, que orientava Elias, os profetas antes dele, ele em pessoa aparecia, né, e orientava. É provável que o próprio Cristo enviasse o decálogo, os 10 mandamentos a Moisés. Porque ele próprio, quando esteve no corpo, ele se referia ao decálogo como base do desenvolvimento da sua mensagem. Mas a verdade é que esse eu sou tinha um sabor muito especial para a tradição judaica. Quando alguém falava eu sou, já que o nome de Deus era impronunciável, não se podia falar o nome de Deus em vão, na tradição hebraica, daí reino de Deus é Lucas, grego. Porque Mateus, que é hebreu, fala reino dos céus, porque não podia falar Deus. Era uma liturgia, um apego ao formalismo, né, da religião judaica, mas as pessoas observavam isso. Então, quando falava eu sou, estava se referindo a algo divino, a algo espiritual, a algo transcendente. Então, quando Jesus começa a falar eu sou, por isso que os fariseus se escandalizavam. Tanto é que quando foi João Batista enviou alguns discípulos quando estava preso, né, para perguntar a ele se ele era o Messias, ele disse, eu o sou. Quando ele está diante da mulher samaritana, no poço, no famoso poço de Jacó, que a mulher samaritana olha para ele, se deslumbra com ele e diz, Senhor, a tradição diz que vem uma profecia aí, que vem o Messias. Eu o sou. Mulher, eu sou aquele que te fala. Ele está fazendo alusão a essa tradição, porque os samaritanos também esperavam a chegada de alguém. Toda a tradição espiritual da antiguidade falava em alguém especial que viria. Os judeus eles que achavam que era só alguém para Israel, em detrimento do resto do mundo. Mas a tradição de todo o Oriente e do Ocidente falava na chegada de alguém. Havia escrito sobre isso. Ele foi intuído de tal forma que eu acho, opinião pessoal, que o mito do herói, que foi estudado durante 40 anos pelo mitólogo norte-americano Joseph Campbell, que inclusive influenciou Freud e Jung, a ideia de que é uma tradição do herói, o salvador, o redentor, né? Essa ideia arquetípica que está presente nas tradições folclóricas, que ele percebeu que era universal na tradição antiga, eu acho que era uma intuição psíquica do próprio Cristo. O herói de 1000 faces, como diz Campbell, era Jesus, só que ele não sabia disso. Porque para a doutrina espírita, a gente tem uma serva a mais. Porque o espiritismo é fascinante por isso. Ele ainda vai mais além. Ele explica o que não dava para explicar na época. Quando a gente lê a obra A Caminho da Luz, coincidência ou não, o título da obra é isso. A Caminho da Luz, nós temos lá Emmanuel explicando que os processos espirituais e materiais que a Terra passou, Jesus estava por detrás, organizando-os. Desde a vida material no planeta, onde ele estava com a sua equipe, ao mergulho no corpo mais tarde. Aqui a gente fica cristão, muçulmano, judeus, e aí a gente vê lá no mundo espiritual, Sócrates, antes de reencarnar, pedindo a bênção dele, para trazer a ideia da espiritualidade, da educação socrática, né, do método, da maiêutica, do questionamento, a ideia da imortalidade da alma que Sócrates defendeu, né? Aí a gente vê Buda reencarnando com o carimbo de Jesus. A gente vê Maomé fazendo promessas no além em função de naquela região transmitir algo do ensino do Cristo. Porque todos esses processos têm a fonte nele. Quando a gente lê Emmanuel, a Caminho da Luz, a gente percebe isso claramente. Que ele estava por detrás disso tudo. Então, quando ele está com os fariseus, que está lá no Evangelho, né? Ele está com os fariseus, e aí o povo começa a falar se ele era ou não era filho de Abraão. Filho de Abraão, expressão também idiomática, que significa cumpridor da lei. Ele vai dizer, e antes que Abraão fosse, eu já era. Em algumas traduções bíblicas, antes que Abraão fosse, eu sou. Ó, o eu sou de novo. Então, daí a gente consegue entender direito o eu sou, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O DNA do Cristo envolvia os processos e envolve os processos na Terra o tempo todo. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho.
muçulmanos, hinduístas, budistas. Ninguém vai ao Pai senão por mim, não pela minha pessoa, mas por aquilo que eu represento. Pelos elementos que eu trago, que eu condenso na minha doutrina, mas eu tenho os meus empregados, os meus funcionários, os meus embaixadores, que são os fundadores de religião, que vieram antes de mim e vieram depois de mim. Todos em nome dele. O interessante notar é que quando a gente examina essa passagem, eu sou a luz do mundo, arquetípica, bem se vê, especial, mas também nos convida a entender que luz é essa que a gente precisa acender. Que luz é essa que a gente precisa brilhar? Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa que a gente precisa iluminar? Que a mentalidade entendeu numa luz exterior, numa pregação doutrinária apenas para fora, uma conversão. Os próprios discípulos de Jesus na época dele às vezes entendiam dessa forma. Há um diálogo belíssimo entre Tadeu e o Cristo, narrado pelo espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, em Boa Nova, capítulo Luta contra o Mal, que depois de ver Jesus fazendo uma intervenção junto a um possesso, termo da época, endemoniado. O termo endemoniado na época não eram apenas as vítimas de assédio espiritual, mas de qualquer processo de saúde mental, inclusive loucura. Mas é provável que aquele caso seria um possesso mesmo, um endemoniado, ou seja, uma vítima de uma obsessão, de uma influência espiritual. E depois de observar uma cura, aspas, daquela, né, uma intervenção magnética de Jesus, pelo seu poder psíquico, o homem ficou bom, restaurado. Tadeu teve uma ideia genial para os nossos padrões de estratégia de marketing e de logística. Tadeu chamou Jesus e disse assim: Senhor, por que a gente não bota todos os endemoniados aqui do mundo? E você faz uma doutrinação única. E aí converte todos os demônios para a luz. E aí Jesus dá uma explicação para ele. Dá uma orientação fantástica. Dizendo: Tadeu, por que você está tão interessado em combater a sombra? Qual é o seu objetivo primeiro nesse mundo? E aí Tadeu embaraça-se e depois responde: já sei, Senhor. Fazer brilhar a luz em mim mesmo. Ele diz: por isso mesmo. Primeiro, você procura se iluminar, para depois levar a luz para o próximo. Todo o processo de violência contra a luz, todo o processo de combate contra o mal, redunda em fracasso. A humanidade sempre tentou combater o mal com violência. Por isso que Gandhi dizia: não sou contra a violência. Eu sou a favor da não violência. Porque quem é contra se coloca para se armar, para lutar. Eu não luto contra nada, eu sou a favor. André Luiz disse isso de uma maneira bastante bela em um dos livros, se não me engano, Sinal Verde, por Chico Xavier. André Luiz vai dizer: não grite contra a escuridão, acenda uma luz. Esse é o símbolo. Porque quase sempre os nossos processos de conflito é porque a gente está em conflito com a gente mesmo e por isso a gente está em conflito com o próximo. A gente está em conflito com as próprias sombras. E a luta, o bom combate que se fala do Evangelho, não é um tormento pessoal, é acender luz. É lentamente acender luz em nosso mundo íntimo. E essa luz ir crescendo. Porque automaticamente, com a luz que cresce, a sombra vai sendo diminuída. E não no processo de tormento pessoal. A humanidade fracassou nesse processo de autossuplício. As religiões fracassaram nisso. Demonstraram que esse é o caminho errado. Quanto mais se reprime a sombra, mais a sombra se adensa, se corporifica, se cristaliza. Quanto mais eu combato o mal em mim mesmo, mais ele permanece. Porque a ideia não é combate, a ideia é transformação. Há um espírito de sequência no universo, diz Emmanuel. E por incrível que pareça, os degraus de cima só são alcançados pelos primeiros degraus. Aquelas primeiras experiências que a gente acha bizarra, que a gente acha que a gente está fazendo de maneira imperfeita, que a gente tem tanta imperfeição, mas são a partir daquelas imperfeições que a gente galgou outros patamares. É assim. Em qualquer área. Em qualquer exercício.
quem é aí dedicado, sei lá, a qualquer esporte, veja como é que começou. O treino na música, como é que começa? Eu me lembro de minha mãe fazendo aula de piano. Fiquei com vontade de gravar no início e botar no YouTube, mas eu acho que eu ia ser deserdado. Porque não era uma coisa assim de se vangloriar no domingo, assim, no almoço com família. Se a gente for olhar os nossos passos iniciais, a gente vai rir da gente mesmo. Mas os benfeitores que estão acima de nós e que já passaram por esse processo, olham com compreensão, porque eles já pisaram sob esses passos que nós estamos passando. O processo é de crescimento e não de anulação. Nenhum instinto será destruído, diz Emmanuel, na obra Vida e Sexo. Nenhum instinto será destruído, mas será transformado. Das sensações mais primárias aos sentimentos superiores, à intuição mais elevada. Etapa a etapa. Nesse processo de ir se acostumando com a luz, porque a luz também colocada a queima-roupa dói os olhos. Diz Joana de Ângeles na obra pequena, grande obra pequena, Vida Feliz. A luz que é atirada a queima-roupa em alguém que está na escuridão dói e agride o olhar. Por isso que a divindade vai revelando a luz da verdade espiritual aos poucos, porque senão a gente não suportaria. Não suportaria. Eu sempre digo isso, eu tenho um filho de 3 anos, se eu pegar ele para falar que o pai dele vai morrer antes dele, seria uma crueldade. É verdade. Possivelmente é verdade pela lei natural. Mas nesse momento ele não tem condição de digerir. Deus faz isso conosco. Por isso que Paulo falava, quando eu era menino, eu comia comida de menino. Agora que eu amadureci, eu preciso de alimento sólido e não mais do leite materno. Ou seja, o espírito também vai se aprimorando. E ao se aprimorar, ele precisa de outras experiências para compreender mais altas expressões do amor de Deus. E às vezes essas experiências são dolorosas. São dolorosas. Porque em fases iniciais, a dor é ainda primária. E dói. E à medida que a alma avança, ela vai encontrando outros desafios à sua sensibilidade, à sua inteligência, à sua moralidade. Da mesma forma que para nós era uma punição algumas coisas na escola. E hoje, quanta saudade eu tenho da escola. Quando eu vejo os desafios que eu tenho hoje, meu Deus, equação de 2º grau, que saudade. Trigonometria, cosseno, seno, cosseno, etc. Que coisa boa. E que eu achava um castigo divino. O espírito é a mesma coisa. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai entendendo o amor divino de outra forma. E às vezes essas formas são dolorosas. Não estou aqui fazendo apologia do sofrimento para crescer. Não estou aqui fazendo apologia ao masoquismo, não é isso, gostar de sofrer. Mas nenhuma experiência de crescimento que não exija esforço pessoal. Que não tenha uma certa aflição, uma certa dedicação. Tudo isso tem a ver, portanto, com essa experiência de fazer luz em nosso mundo interior. A nossa maior proposta aqui na Terra é fazer luz em nosso mundo íntimo. Porque eu vejo muita gente também esquecendo de si mesmo para salvar o próximo. Os espíritas adoram isso. Contava isso numa outra casa ontem, um tema sobre família, que eu conheço espíritas que estão salvando a família dos outros e deixando a própria família a esmo. Sob a luz e a interpretação do projeto reencarnatório. O projeto reencarnatório é um planejamento prévio que a gente está mudando o tempo todo com o nosso livre-arbítrio. Eu me lembro de um amigo do Centro Espírita Paulo Estevam que ela ficou noivo de uma amiga nossa também em comum. Durante 30 anos ele ficou noivo. Quando foi casar, casou com outra mais jovem. E aí ele me dizia que era o projeto reencarnatório. Né? Ele foi programado para encontrar uma, ficar noivo 30 anos e casar com outra. Quando ele começou a ser pai, ele foi pai com 60 anos. Nada contra, acho que tudo isso é possível. Eu não estou aguentando o meu de 3 anos com 30. E alguma coisa, que eu não vou dizer quanto. Eu não sei como é que ele vai aguentar com 60, correr atrás do menino.
e o choque de tempo, a distância temporal aí, etc. Mas é essa a ideia. Nós estamos mudando o tempo todo o planejamento prévio, para melhor ou para pior. Alterando, complicando a situação ou melhorando, a depender do nosso livre-arbítrio. Porque senão a gente está tudo marcado, está tudo programado, então não tem livre-arbítrio nosso. Então todas as pessoas que eu encontrei, estava tudo já escrito. Não, não é bem assim. O que não significa dizer que não há experiências que estão previamente planejadas pelas quais a gente vai passar. Agora, o que é que a gente vai fazer disso é o livre-arbítrio de agora. Como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai se conduzir, é a experiência de agora. O Espiritismo é uma doutrina profundamente racional. É uma doutrina essencialmente racional, que vem nos convidar a essa auto-iluminação, a esse processo de construção íntima do Deus interno que está dentro de cada um de nós. E para a nossa conclusão, é interessante pensar que tem uma obra de Emmanuel chamada Pensamento e Vida, que ele utiliza a expressão que brilhe a vossa luz, que é uma outra expressão do Evangelho, que brilhe a vossa luz. Que terapeuta era Jesus, né? Que brilha a vossa luz. Né? Ou seja, a ideia de amadurecimento. E Emmanuel faz um texto sobre essa passagem, dizendo que a luz que o Cristo estava tentando dizer o tempo todo para nós, que devemos brilhar, é um processo educacional. Não é um processo mágico. Não é um fenômeno paranormal. Não é um estado alterado de consciência, como é o caso de Paulo na estrada de Damasco. Aquilo dali não foi iluminação. Aquilo ali foi um despertar. Como Emmanuel diz, muita gente travou contato com Cristo e não fez o que Paulo fez. A estrada de Damasco é um símbolo do despertamento, do choque, da crise de consciência. Mas ele não era iluminado ali. Ele era o mesmo temperamento rebelde, apaixonado, orgulhoso e irascível. O que ele fez para se iluminar, aí são outros 500. Foi a vida inteira dele, ele tentando acender essa luz. Aos poucos, crescendo. E à medida que ele ajudava o próximo, à medida que ele se dedicava ao próximo, à medida que ele distendia as mãos, à medida que ele era útil e servia ao próximo, a obra que crescia por fora fazia ele crescer por dentro. Que essa é a ideia. Para a gente não fazer uma obra que cresce apenas para fora e a gente não aproveita a obra que a gente está construindo. Porque a gente pode fazer uma obra filantrópica e material para fora, ser assistencial, ser beneficente, materialmente falando, e continuar no mesmo nível. Eu posso trabalhar aqui doando cesta básica, xingando as pessoas, enquanto eu dou dano. Ou seja, eu não estou aproveitando o trabalho para me melhorar, para me tornar mais doce, mais compassivo, mais condescendente, mais compreensivo. A obra é de aprimoramento íntimo. Para não chegar como aconteceu com o irmão Jacó na obra Eu Voltei. Desencarnou, diretor da FEB, história muito conhecida, vou resumir. Chega no mundo espiritual, tem dificuldade de sair do cadáver, preso aos despojos. Ele ficou, inclusive, um pouco assim, melindrado com aquilo, achou que Deus estava errado. Preso ao túmulo, né? Sentindo dificuldade, o sepultamento acontecendo, antes, né, de ser colocado a tampa do féretro, do caixão, ele começou a entrar em desespero, olhando para as pessoas assim, e começou a tentar falar com o povo. Espera aí, eu não morri não, que é isso? E aí ele olhava e via o cadáver deles, meu Deus, que entrou em crise. E olha que era um homem que se dedicou a várias obras na Federação Espírita Brasileira, viajou, orador, pregador admirável, com dificuldades. Bezerra de Menezes veio, retirou os últimos liames, ajudou ele no processo de desligamento. Ele era doutrinador, inclusive de mediúnica, na FEB. E uma das coisas mais emblemáticas da obra é quando um obsessor que foi doutrinado por ele, e que já estava melhorado, chegou para ele e disse: Jacó, cadê a tua luz? Porque tinha assim, Bezerra de Menezes, Caiba Schutel, tinha Bittencourt Sampaio, todos ali vindo recebê-lo, né? Todos iluminados. E ele, olhando assim meio que com inveja, né? Para a luz dos outros, e ele disse: você que falava tanto em luz no mundo, cadê a tua luz própria? Ou seja, ele fez obras sociais fantásticas, mas ele explica na obra que ele
não aproveitou de maneira completa. Ele tinha méritos, é claro, por tudo aquilo que ele fez, mas ele se esqueceu da obra mais importante, que é a obra de se iluminar. Ele não aproveitou a obra que ele fez para mudar o temperamento, para domar a emotividade, para conseguir educar os seus sentimentos, porque as obras, por mais bonitas que sejam, um dia acabam. Mas a obra que eu levo dentro de mim mesmo, na obra que eu construí por fora, essa eu levo para sempre. O projeto, portanto, é de autoiluminação. Que brilhe a nossa luz, que brilhe a vossa luz, que a luz do mundo nos penetre, que nos contamine, a ponto de um dia sermos também luz, conscientes de nós próprios, perfeitamente maduros e integrados com a consciência cósmica. Muita paz, muito obrigado.